Deus por mais um momento que nós vamos separar para juntos adorarmos a Deus, para juntos falarmos com Deus, para juntos colocarmos a nossa fé em ação e prática, colocando nossos pedidos diante do Senhor. E também é um momento que a gente afina, os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir melhor ao Senhor também, estarmos atentos àquilo que Ele quer falar conosco, porque Deus sempre responde oração, queridos. Não existe oração que Deus não responda. Nem sempre Ele responde o que a gente gostaria, mas Ele sempre responde, Ele sempre aponta um caminho, Ele sempre aponta uma direção. Então esse é um momento que nós separamos, não só para falar com Deus, mas é um momento que a gente também para um pouquinho, ouve a palavra, a gente busca a Deus, não só fala com Deus, mas a gente busca a Deus, busca a vontade de Deus, busca a direção de Deus. E eu tenho certeza que Deus fala conosco, porque Ele é fiel e Ele é o Deus vivo. O nosso Deus não é um Deus morto, o nosso Deus não é um Deus limitado, não. O nosso Deus é um Deus vivo que ainda se comunica com o seu povo. Graças a Deus por isso. E graças a Deus, na nossa comunicação com Deus, diferente dos dias de hoje, as tecnologias aí, uma hora a internet cai, as redes sociais caem, o Wi-Fi cai, mas graças a Deus, o nosso Deus, a nossa comunicação com Ele nunca cai, está sempre ligado, está sempre funcionando, Deus está sempre acessível a nós. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Eu quero convidar você a separar esse momento para juntos falarmos com Deus. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém, especialmente agora, no momento essa mensagem está indo para o ar, você pode compartilhar com alguém para já começar a assistir essa mensagem junto conosco, mas depois você pode, essa mensagem abençoando a sua vida, você compartilha com outros também, e assim nós vamos propagando a palavra do Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos colocar essa programação nas mãos do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe. Te peço, Pai, que o Senhor fale conosco. Te peço, Pai, que o sangue do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, purificando os nossos pecados, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Ó Pai, no nome de Jesus, nos dando vitória, porque a Tua palavra nos diz que foi pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que os anjos lá no céu tiveram vitória. Então, Pai, a nossa vitória também está no sangue de Jesus. Então, nos cobre com esse sangue e nos dá vitória, Senhor. Nos dá a Tua bênção. Nessa hora, Pai, que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir não só o clamor que sai dos nossos lábios, mas nós queremos apresentar ao Senhor também aquilo que está no mais profundo, do íntimo, do coração de cada um de nós. Que o Senhor também possa sondar os nossos corações e agir nessas situações e circunstâncias que às vezes nem falamos, mas que o Senhor conhece. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã. Ó Pai, toma esse local onde cada um de nós que está assistindo está, que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas, que toda e qualquer ação maligna caia por terra, que venha o Teu reino, Senhor, em todo esse ambiente, que venha o Teu reino em nossa mente, em nossos corações, todo ataque do adversário na nossa mente para nos perturbar, nos atrapalhar nessa programação, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Reveste-nos da Tua armadura, abençoa-nos, ó Deus, e seja conosco em todo esse período de oração, que o Senhor ouça-nos, que nós também tenhamos graça para Te ouvir. Fala conosco, Deus. E como nós temos sempre aprendido aqui, através do nosso pastor, quando o Senhor fala, o Senhor sempre pede alguma coisa, que nós estejamos atentos para ouvir a Tua voz e dispostos para fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Assim, Deus, nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos e já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quero convidar você a, junto comigo, abrir sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, um texto muito conhecido da palavra de Deus, e que nós vamos meditar sobre ele agora.
Ezequiel 37 diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Veio sobre mim, né, o profeta relatando isso, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer a carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram a carne, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos ao espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas ao povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Esse texto, querido, foi um texto profetizado por Ezequiel. Ezequiel foi um profeta, um homem de Deus, que foi chamado, que o seu ministério iniciou quando ele já estava no cativeiro babilônico. Israel já havia sido levado para a Babilônia e estava ali como escravo, e o chamado de Ezequiel começa ali. Ele começa a ter o seu chamado profético para profetizar ao povo de Israel, trazer a mensagem de Deus ao povo de Israel, em um momento em que Israel estava cativo, em um momento em que Israel estava aprisionado, estava escravo. Então, aquele homem que estava ali, e Ezequiel, ele era descendente dos sacerdotes. Então, para ele deve ter sido muito marcante escutar as histórias de Israel, sabendo que se tivesse tudo na normalidade, ele estaria num momento como esse, talvez lá no templo de Israel, servindo ao Senhor, oferecendo incenso e todas aquelas rituais que tinham no templo de Israel. E agora ele está cativo na Babilônia, está totalmente fora daquilo que ele imaginava ser, estava totalmente fora daquilo que talvez ele tivesse sido até preparado para ser, pelo menos na sua descendência. Ele estava totalmente fora do contexto que talvez ele imaginasse. E é ali que a palavra de Deus vem, e aqui nesse caso trazendo já, adiantando do chamado dele, a palavra de Deus vem no chamado dele. Lá, aqui ele já está cumprindo o ministério, aqui ele já está cumprindo a sua função. E eu queria partir, ao invés do versículo 1, eu queria partir do versículo 11. Porque nós vemos no versículo 11,
por que Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Porque no versículo 11 nos mostra que Israel, ele se sentia com os seus ossos secos. Ele sentia como se estivesse sem esperança. Ele sentia, no versículo 11, ele diz: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Então, quando Ezequiel vai ao vale de ossos secos, era Deus revelando a ele, numa visão, numa experiência espiritual, qual era o sentimento daquele povo que estava ali naquela situação. Se sentiam secos, desesperançados e exterminados, que era aquela visão. Os ossos do vale, eles parecia que havia tido uma grande batalha ali e aquele exército havia perdido. Estavam secos porque aquela batalha já havia sido perdida há um longo tempo. Então os corpos ficaram ali, e dentro da cultura de Israel, isso é uma vergonha muito grande, uma pessoa não receber o seu devido funeral. Então nos dá a entender na visão que aquela batalha foi perdida, o exército morreu, foi abandonado ali a qualquer jeito. Não fizeram nem aquela cova coletiva de jogar terra por cima de todo mundo, não. Ficou tudo ali abandonado, largado. Muito provavelmente, né, os animais foram ali e se satisfizeram daqueles cadáveres até chegar ao osso. Depois os ossos permaneceram ali expostos ao tempo, naquele lugar, um clima desértico. Então os ossos foram se secando, perdendo a sua umidade, foi ficando ali. Então nós percebemos que essa experiência que Deus deu ao profeta Ezequiel estava revelando o sentimento daquele povo. O povo que foi para o cativeiro por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, por causa dos seus erros, por causa das suas desobediências ao Senhor, por causa das suas rebeldias ao Senhor, por causa da idolatria que eles tiveram. Ao invés de adorar só ao Senhor, estavam adorando outros deuses, algo que Deus não havia permitido, e havia usado os profetas, enquanto Israel ainda estava na sua própria terra, para dizer: parem com isso, saiam desse caminho, se convertam. Mas infelizmente Israel não ouviu. Então o profeta, ele é colocado naquela circunstância, e aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, em primeiro lugar, Deus revelou então ao coração do profeta qual era a situação daquele povo. E aí exigiu daquele profeta, né, como Deus pergunta: esses ossos podem reviver? E aqui então nós temos duas coisas que eu quero trazer para nós. A primeira coisa é: como é que você está se sentindo hoje, meu irmão? Como é que você está se sentindo hoje, meu irmão? Você que está me assistindo, como é que você está se sentindo hoje? Porque às vezes nós não falamos para ninguém, mas os nossos sentimentos também são esses. Nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos talvez para algumas áreas, algumas circunstâncias da nossa vida, e nós pensamos: está sequíssimo. Não tenho mais esperança de que algo aconteça nessa área da minha vida. Ou, como uma outra expressão que ele usa aqui, estamos exterminados. Você dizer que não tem esperança é uma questão do nosso emocional, uma questão até espiritual, porque a esperança é uma virtude espiritual, de você confiar de que algo vai acontecer no futuro, de que um bem vai chegar, de que uma vitória vai acontecer. Você está desesperançado, em uma certa forma, não fecha a porta, vamos dizer assim, para que algo aconteça. Você só não tem esperança que vai acontecer. Pode acontecer. Agora, quando você diz que estamos exterminados, era como que Israel estivesse pensando: nós estamos aqui no cativeiro babilônico que acabou para a gente. Acabou a promessa de Deus, acabou o plano de Deus, acabou, nós não vamos mais voltar para a nossa terra porque está tudo destruído.
Jerusalém foi destruído, a muralha destruída, a cidade destruída, o templo de Israel destruído. E preste bem atenção quando nós falamos o templo de Israel destruído, não está ligado só à alvenaria, às pedras, mas toda a glória daquele templo foi destruída. Seus utensílios foram levados, a riqueza que estava ali foi levada, foi perdida. Então, não era só uma questão de pedras e pedras, mas tinha toda uma glória que envolvia aquele templo que também se perdeu. E Israel olhava para aquilo tudo e pensava: estamos exterminados, não tem mais como voltar, não tem mais como, ainda que fôssemos libertos, vamos voltar para onde? Para a ruína, para a destruição? Para a gente acabou. E quantos de nós, queridos, às vezes somos confrontados, como o profeta foi aqui, com os nossos vales de ossos secos. Israel estava naquela situação, e se esse era o sentimento de Israel, o profeta, ele era do povo de Israel ou não era? Era. Te dá a cola aqui, ele era do povo de Israel ou não era? Era. Será que esses sentimentos aqui também passavam pelo coração do próprio profeta Ezequiel, de olhar para sua situação e pensar: vamos morrer aqui nesse cativeiro, Israel vai ficar aqui na Babilônia, vai se perder aqui? Será que isso também povoava os seus pensamentos? Talvez, querido, poderia ser também. Então, muitas vezes nós, especialmente nós nesse tempo que temos vivido, tempos difíceis que temos vivido, especialmente falando do Brasil, que é a nossa realidade, todas essas questões de pandemia que temos vivido, todas essas questões políticas que temos vivido, a influência internacional que tem trazido sobre o Brasil tantas coisas, nesse contexto todo que temos vivido, no contexto econômico que temos vivido, financeiro, o contexto de todas essas questões que nós temos vivido, tudo isso influencia nas nossas vidas, e às vezes a nossa ideia, o nosso pensamento, o nosso sentimento, embora às vezes a gente não fale, especialmente nós que vivemos dentro de um meio pentecostal, às vezes a gente quer só: não, tudo bem, meu irmão, não, está tudo bem, é só vitória, é só milagre, é só bênção, mas dentro do nosso coração a gente está pensando: o vale está de ossos, meus ossos secaram, da boca para fora a gente fala: é só vitória, mas no coração meus ossos estão secos. Da boca para fora a gente fala: está vendo um milagre aí, mas do lado de dentro estamos desesperançados. Da boca para fora a gente fala: oh, glória a Deus, Deus vai fazer um milagre. Da boca para dentro a gente está pensando: estamos exterminados, como sair dessa situação que me encontro, como vencer isso, como sair disso. Então perceba que havia essa realidade, e essa era uma realidade que não estava só no exterior, mas estava dentro do coração de Israel. E isso que é um grande problema. O problema nosso, como tem um ditado aí que é interessante, que diz, que a água que afunda o barco não é a água que está do lado de fora, mas é a água que está do lado de dentro. Quando a água entra no barco, é que tem problema. Enquanto ela está do lado de fora, o barco foi feito para isso. Então perceba que o problema de Israel não era o cativeiro externo, não era porque eles estavam sofrendo, não era porque eles estavam servindo como escravos, mas o problema foi interno. Quando eles olharam para aquela situação e pensaram: nossos ossos estão secos, perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Não é à toa que quando o profeta é colocado no meio do vale de ossos secos, qual é a pergunta de Deus para ele? Poderão reviver esses ossos? Trazendo isso para o texto, a pergunta principal de Deus para nós, e Deus enviou o profeta para ser um instrumento em Israel, era que, em primeiro lugar, eles tivessem
no interior deles a sua restauração. Não tinha como restaurar o exterior de Israel e levá-lo de volta para a sua terra sem que o coração dele, em primeiro lugar, tivesse sido restaurado. Eles precisavam, em primeiro lugar, ver que eles não eram ossos secos, mas que eles eram um povo de Deus. Não eram os ossos secos abandonados no meio do campo de batalha, mas era o povo de Deus, era o povo que Deus ainda tinha propósito, era um povo que Deus ainda tinha promessas. Eles precisavam sair desse estado de desesperança, porque Deus continuava sendo o Deus deles, Deus ainda tinha promessas para cumprir na vida deles. O Messias ainda viria para salvar Israel e o mundo inteiro. Jesus veio para salvar o mundo inteiro. Então perceba que eles achavam que aquilo ali era o fim, que eles estavam exterminados, que a sua existência acabaria ali, que Deus estava dizendo não. Então, em primeiro lugar, meu irmão, Deus quer restaurar o seu interior. Deus quer trazer de volta a esperança, Deus quer trazer de volta a fé, Deus quer trazer de volta a alegria, Deus quer trazer de volta você perceber que não acabou, que não é o fim, que Deus ainda tem coisas para fazer nas nossas vidas. Deus quer que você se sinta povo vivo novamente. E foi essa a mensagem de Deus para o profeta. Você crê que esses ossos podem reviver, ó Ezequiel? Ezequiel muito sabiamente respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel não sabia se reviveria aqueles ossos ou não. Ele creu que podia, tanto creu que profetizou, mas ter vida ou não dependia de Deus. E nessa hora que essa mensagem chega até nós, a pergunta de Deus também permanece. Olhando para a sua realidade de vida, olhando para a minha realidade de vida, olhando para as circunstâncias e áreas das nossas vidas que nós olhamos, ossos secos, morreu, sem esperança de mudança, exterminou, acabou, não tem mais para onde sair. É interessante, né, a continuação da visão que Deus fala, que Deus diz, né, eu vou abrir sepulturas. Então preste atenção, agora Deus dá uma outra figura, né, de que o corpo dele já estava enterrado, já estava no caixão, já estava debaixo da terra, e Deus iria desenterrar, abrir a sepultura e dar vida. O que hoje você já colocou como um sepulcro selado? Acabou, enterrou, não tem mais o que fazer. Era essa a visão que Deus estava dando a Ezequiel. E diante dessa visão que ele teve, de que Deus iria fazer isso, o profeta teria que então que profetizar a Israel. Deus mostrou, deu a visão a ele no vale, deu aquela experiência, revelou o coração de Israel, como o povo de Israel estava se sentindo ao profeta. E depois Deus falou: Ezequiel, agora profetiza, fala aquilo que eu estou mandando você falar, cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado. E aí então, daqui para frente, no capítulo 37, Ezequiel continua profetizando restauração para Israel, continua profetizando vida, continua profetizando milagre, continua profetizando que Israel vai voltar à sua terra, que Israel vai voltar ao seu chamado. Então perceba que ele recebeu uma visão, Deus mostrou para ele o que ele queria, e isso exigiu de Ezequiel uma postura, isso exigiu de Ezequiel uma ação, isso exigiu de Ezequiel uma fé, a começar dele, uma fé, uma esperança de levar a mensagem que Deus estava dando a ele para Israel, que Deus iria fazer. Assim como ele viu, ao profetizar, ele viu o resultado da sua profecia, que aqueles ossos secos se tornaram em grande exército, ele então precisava fazer isso na prática. Trazendo isso para a gente, queridos, o que seria hoje para nós voltar a fazer, a investir
em situações que a gente diz que são ossos secos? O que seria hoje para nós voltar a investir em situações que nós dizemos que não temos mais esperança nelas? O que seria para nós hoje voltar a fazer, a investir em coisas que nós dizemos, acabou, exterminou. Desse mato não sai mais cachorro. O profeta teve que profetizar, teve que declarar. Eu queria trazer isso para nós. Ele teve que executar a sua função. A função dele era de profeta, então ele profetizava. Eu não queria manter só nessa simplicidade de você profetizar, embora seja importantíssimo, porque através da profecia, através das palavras, das orações, Deus age, Deus se move. Então eu não quero tirar esse mérito, é importante. Precisamos orar, precisamos profetizar, precisamos fazer, buscar a Deus nessas situações, ok? Mas preste atenção, ele era profeta, e por isso, por ser profeta, ele profetizava. Ou porque ele profetizava, se tornou profeta, a ordem não interfere tanto. Mas ele executou a função que ele tinha. Ele era profeta, então profetizava. Qual é a sua função hoje, dentro da sua vida, da sua família, nessa área específica que você olha e pensa que está destruída, que você não tem mais esperança? O que você pode fazer para que esse milagre aconteça? Como ele era profeta, ele profetizou. Mas o que você pode fazer? Dentro da sua família, por exemplo. Qual é a sua função ali? Eu sou o pai, por exemplo. Então, qual é a sua função como pai para que essa situação familiar modifique? Pastor, como pai eu tenho que fazer isso. Não faça. Faça da sua melhor forma. Deus pediu que ele executasse a função dele em Israel. Você é profeta, profetiza. Você é pai, então execute as funções de um pai. Você é mãe, execute as funções de uma mãe. Você é profissional, em qual área? Nessa área. Se você é um advogado, se você é um engenheiro, e vê alguma situação da sua vida profissional que você pensa, ossos secos, estou sem esperança, estou exterminado. O que Deus vai pedir de você, meu irmão? Que você execute aquilo que você é. Não é engenheiro? Não é arquiteto? Não é advogado? Faça isso. Faça isso da melhor forma. Profetize, sim, profetize, mas execute da melhor forma, debaixo da graça, debaixo da direção de Deus, a sua função. Não se omita, não desista, mas faça aquilo que você sabe que Deus está mandando você fazer. E é nesse caminho que Deus restaura as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel se sentiu morto. E aquilo que estava morto, Deus pôde trazer vida novamente. E eu quero concluir essa mensagem com isso. Deus ainda pode trazer vida, ainda pode reviver, ainda pode avivar aquilo que já aos nossos olhos está perdendo vida, ou quem sabe até já morreu, como foi a visão aqui de vale de ossos secos, de sepulcros. E Deus está dizendo, eu posso trazer vida novamente. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como ter vida é algo importantíssimo no reino de Deus, queridos. E Deus quer trazer vida novamente à sua vida. Deus quer trazer vida novamente à igreja. Deus quer trazer vida novamente ao seu ministério, à sua vida profissional, à sua vida emocional. Deus quer trazer vida novamente à sua família. Deus quer avivar aqui das coisas boas que talvez estejam se perdendo. Ainda pode. Então não perca a sua esperança. Não se sinta exterminado, esquecido, abandonado, não.
Ainda existe um Deus que te ama, ainda existe um Deus que tem projeto, ainda existe um Deus que tem propósito com a sua vida, ainda existe um Deus que tem propósito com a sua família, ainda existe um Deus que não se esqueceu de nós. E por isso, ainda há esperança. Então, com essa mensagem no seu coração, eu quero orar por você, orar por mim, orar por nós, pedindo que Deus traga vida, pedindo que Deus traga restauração, pedindo que Deus venha fazer reviver, pedindo que Deus venha avivar aquilo que se perdeu, aquilo que está morto ou está morrendo, e que Deus faça uma grande restauração em nossas vidas, para a glória do nome dEle, e assim Ele cumpra o seu plano, o seu projeto, assim Ele cumpra a sua palavra em nossas vidas. Amém? E nós vemos esse texto se cumprindo de duas formas. Primeiro, com a própria restauração de Israel nesse tempo, porque Israel voltou para a sua terra de origem. Israel voltou para aquela região lá conhecida como Palestina, o Oriente Médio, voltou para lá. O templo foi reconstruído, a cidade foi reconstruída e pôde receber o nosso Senhor Jesus lá. Jesus esteve em Jerusalém, profetizou em Jerusalém, morreu em Jerusalém. Então nós vemos que de fato essa palavra se cumpriu, meu irmão. De fato essa palavra se cumpriu nesse período e se cumpriu também de uma certa forma recentemente, no nosso tempo, na nossa era, século passado, em que você conhece a história. Israel, ele foi expulso da sua terra novamente, depois do ano 70, o povo de Israel foi expulso novamente da terra de Jerusalém e nunca mais voltou para lá. Ficou milênios fora da sua própria terra, o povo de Israel espalhado pelo mundo inteiro. Mas, ao final da Segunda Guerra, você conhece a história, isso está registrado na história, numa reunião das Nações Unidas, através de um papel, um documento, foi assinado que Israel teria sua própria terra. E aí, mais uma vez se cumpriu esse texto, em que da noite para o dia, aqueles que olhavam e viam que Israel era como os ossos secos, da noite para o dia, um milagre aconteceu. A nação de Israel foi restaurada, da noite para o dia, eles passaram a ter seu território e voltaram para o seu território, o território da promessa de Deus para a vida deles, e estão lá até hoje, graças a Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, ela se cumpre. Deus, ele fala, aqui ele diz que ele cumpre, eu cumprirei. Mas nós sabemos historicamente que Deus falou e ele cumpriu. Diga graças a Deus. Bata no peito aí e diga: Deus falou na minha vida também. Deus falou a respeito da minha vida também. E ele tem cumprido e vai cumprir tudo o que falou. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer pelas nossas vidas, a começar de nós, Pai, porque muitas vezes queremos que haja mudanças externas sem que haja uma mudança interna. Muitas vezes nós queremos que tudo mude quando o nosso coração está como o que diz o texto: meus ossos estão secos, estou sem esperança, estou exterminado. Que a tua palavra, Pai, venha hoje a começar de nós, a curar os nossos corações, a começar de nós, a trazer de volta a vida aos nossos corações, a trazer de volta a esperança, a fé, a alegria, a trazer de volta, Pai, a convicção de que o Senhor é conosco, a trazer de volta a esperança, a convicção de que não é o fim, Pai. Podemos estar passando por momentos difíceis, podemos, como Israel, estar passando por momentos que nós mesmos buscamos para nós, com nossos erros e falhas e pecados, mas Deus está dizendo para nós: ainda há esperança, eu não desisti de você, eu ainda tenho um futuro, eu ainda tenho uma esperança, eu ainda tenho vida, eu ainda tenho um propósito.
Deus estava dizendo para Israel: o que define vocês não é o passado de vocês. O que define vocês não são os pecados que vocês cometeram. O que define vocês não é a realidade de vida que vocês vivem hoje. O que define vocês é o meu propósito. É aquilo que eu digo acerca de vocês. Então, Pai, nessa hora que essa mensagem chega até nós, cura o nosso coração em primeiro lugar. E eu te peço, Deus, que o Senhor, ao curar em primeiro lugar o nosso coração, que o Senhor nos dê essa disposição que teve o profeta Ezequiel, de começar a profetizar em um ambiente, em uma circunstância totalmente contrária. Que nós possamos olhar para as áreas da nossa vida e começar a profetizar que essa área se coloque em ordem. Começar a profetizar que essa área receba vida. Começar a profetizar que a ação de Deus, o milagre de Deus nessa área. E não só profetizar, Pai. Aqui Ezequiel estava profetizando, sim, mas ele também estava executando a função dele. Ele era profeta, ele profetizou. Eu também te peço que o Senhor nos dê coragem e ousadia para executar as nossas funções. Eu sou pastor, então eu tenho que fazer aquilo que o pastor tem que fazer. Eu sou o pai, eu tenho que fazer aquilo que o pai tem que fazer. Eu sou mãe, eu tenho que fazer aquilo que uma mãe tem que fazer. Eu sou um funcionário da empresa, então eu tenho que fazer aquilo que um funcionário da empresa tem que fazer. Nos ajude, Pai, a executar as funções que o Senhor nos deu. É bem verdade que no caso aqui de Ezequiel, foi o Senhor quem o chamou a ser profeta, não foi ele quem se chamou. E talvez tenha alguns de nós que estejamos tentando ser quem nós não somos. E talvez seja a hora de nós corrigirmos a nossa postura. Talvez seja a hora de nós corrigirmos a nossa função, ao invés de fazermos aquilo que nós queremos, e impor ao Senhor que a gente tem que fazer aquilo ali. Talvez seja a hora da gente se humilhar debaixo da tua potente mão, se humilhar na tua presença e fazer e executar a função que o Senhor nos chamou a fazer. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, perdoa pelas falhas, perdoa pelos erros, perdoa, Pai, pela tentar nos colocar numa função que o Senhor não nos chamou. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos que te entristeceu, por aquilo que fizemos que de repente nos trouxe até este lugar em que estamos. Nos perdoa, Pai. Nessa hora nós não queremos colocar a culpa no Senhor, nem a culpa em ninguém. Nós queremos não colocar a culpa em nós mesmos, nós queremos assumir responsabilidade. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade com a nossa vida, a nossa responsabilidade com os nossos erros. Que todo o peso de culpa seja retirado dos nossos ombros, porque nós estamos aqui confessando nossos pecados, nos arrependendo, assumindo nossa responsabilidade, mas nos arrependendo. Então que todo o peso de culpa saia do nosso coração, saia das nossas vidas. Todo o peso de culpa que tenta nos achatar e tirar a nossa esperança, nos faz nos sentirmos exterminados, que essa culpa saia dos nossos ombros. E que o Senhor traga de volta a esperança, o Senhor traga de volta a alegria, o Senhor traga de volta a fé, o Senhor traga de volta a visão de futuro, o Senhor traga de volta a vida, em nome de Jesus, a começar de nós. E nós colocamos cada área das nossas vidas, toma a nossa área profissional, área sentimental, área ministerial, espiritual, toma nossas vidas de relacionamentos, toma nossas vidas financeiras, toma, em nome de Jesus, a nossa vida em todas as áreas da nossa vida, Senhor, age. Aonde nós olhamos e identificamos, está morto, está sem vida, está seco, está sem esperança. Que o Senhor nos dê coragem para profetizar e que o Senhor nos dê coragem para executar a nossa função dentro dessa área e que nós possamos, como diz o texto, ver o Senhor trazendo vida novamente. Que nós possamos, como diz o texto, ver o Senhor cumprindo a Tua palavra nessa área da nossa vida.
Nos ajuda, Pai, nos revela o que o Senhor quer dentro dessa área, assim como o Senhor usou o profeta Ezequiel aqui. Ezequiel profetiza assim, ó, diz assim: os ossos secos se reúnam, que haja carne, que haja tendões. Profetiza Ezequiel, que o Espírito venha. O que o Senhor tem a dizer acerca dessa área da nossa vida? O que o Senhor tem a dizer acerca da nossa vida profissional, da nossa vida ministerial? O que o Senhor tem a ver acerca da nossa saúde física? O que o Senhor tem a dizer acerca da nossa saúde emocional? O que o Senhor tem a dizer acerca da nossa família? O que o Senhor tem a dizer, Pai? Nos ajuda a dizer e executar essas funções dentro dessa área que o Senhor tem das nossas vidas, para que nós possamos viver um milagre também, ver essas situações ressurgindo, ver o Teu poder operando nessas áreas, ver a vida novamente, aonde a morte tentou imperar. Que nós saiamos, como o texto nos mostra, desse tempo de vergonha, desse tempo como para Israel, ser morto e não ser enterrado era uma vergonha, e o Senhor tirou aquele povo da vergonha, como diz a Tua palavra, lhe deu dupla honra. Que o Senhor tire as nossas vidas do tempo de vergonha, e o Senhor traga dias de dupla honra, dias de dobro, dias de vitória, dias de milagre nas nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso desejo que você esteja conosco em um dos nossos cultos presenciais. Nós temos nossos cultos domingos, terças, cultos presenciais, domingos 8h10 e 19 horas, terças-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras pela manhã. Você pode estar junto conosco, e que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus, como diz a palavra do Senhor, que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, que a vida abundante alcance a sua vida, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.